Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Eu sou Letícia. E eu sou João. Aqui é Laís. E você está ouvindo a Rádio Trio, um espaço para aprender, sorrir, crescer em graça e sabedoria. E hoje começaremos com um programa muito bem, com nossos amigos Miguel e Mateus. Eles são lá da igreja e são filhos de pais muito legais. A mãe deles é May Charlene. E o pai é o irmão Israel Júnior. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A verdadeira luz, que ilumina todo homem, estava chegando ao mundo. Estava ele no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o conheceu. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Obrigado, meninos. Vocês abrilhantaram o nosso programa. E o programa já começou. Vem conosco! Hoje nós iremos falar sobre criação. Já falamos nos programas anteriores sobre a criação como obra de Deus, como ela revela o Deus Criador. Mas queremos começar pelo começo, falando sobre luz. João, só se começar pelo começo. É mesmo, lá. O que João falou na nossa língua portuguesa se chama pleonasmo. Pleonasmo é um vício de linguagem que acontece quando usamos palavras de mesmo significado sem necessidade. Às vezes, nós falamos assim porque queremos dar mais ênfase, mais destaque à palavra. Me dá outro exemplo de o quê? Pleonasmo, Lala. P-L-E-O-N-A-S-M-O. Por exemplo, subir para cima, descer para baixo. Só se sobe para cima, não é mesmo? Claro, Lala. Isso é um pleonasmo. Outro exemplo. O homem que peca morre a morte do pecado. Morre a morte? Oxi, a morte já está morrida. Eita, ela já está morta. Tem outro que é muito falado por nós.
Há anos atrás, quando dizemos há anos, há do verbo haver conjugado no passado, claro que estamos dizendo que é atrás, que é passado. Então, quando for falar, não repita mais isso, por favor. É assim. Há anos não vejo meu amiguinho Benjamin. Chora não, Lala. Ele vai voltar. Eu sei, João. Tá bom, chega de tristeza e vamos começar pelo começo. Hoje nós teremos Poema sobre a criação, entrevista com o autor do poema. Uau, quem é? É o cantor e compositor Sylvester Kuhlmann. Silvestre o quê? Kuhlmann, Kuhlmann. difícil, hein? Mas ele é bem descomplicado, simpático, inteligente. Vamos falar sobre ciências, história, curiosidades. Vamos orar por uma nação. É tanta coisa que eu acho melhor começarmos já. Gênesis 1 e João 1 falam de um mesmo assunto. Em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1 diz: No princípio, criou Deus o céu e a terra. E em João diz: No princípio era o verbo, e o verbo era Deus. E no versículo 4 de João diz: Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a vida é Jesus. As trevas são pecado, e a luz é Jesus. Nós não podemos ser do pecado ou das trevas. Nós temos que ser luz do mundo. Em João 8,12 diz: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda de trevas, mas terá a luz da vida. Palavra de Jesus. Jesus quer entrar no nosso coração que está em trevas, porque Ele é a luz. Então, deixe Ele entrar em seu coração. Mas ore antes, porque se seu coração estiver com pecado, Deus não entra. Porque Ele não pode ver pecado. Mas Ele pode acabar com as trevas porque Ele é a luz. Nós temos que ser a luz do mundo. Mas você sabe como ser? Pregue o Evangelho a toda criatura. Você estará sendo a luz do mundo. Jesus é a luz. Nós somos Jesus. Brilhemos a sua luz. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigada por este programa que estamos tendo agora. Ajuda-nos, Senhor, para sermos instrumentos, Senhor, para pessoas que ainda não têm salvação, Senhor, que nunca ouviram falar da Tua palavra em outros países, por exemplo, em Moçambique, que as pessoas lá falam em português. Entra nos lares delas, Senhor. Cada pessoa que está nos ouvindo hoje, Senhor. Eu te agradeço por tudo, Senhor. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Não te lembres das nossas iniquidades passadas. Apressa-te e antecipa-se-nos as tuas misericórdias, pois estamos muito abatidos. Ajuda-nos, ó Deus da nossa salvação, pela glória do Teu nome, e livra-nos e perdoa-nos nossos pecados, por amor do Teu nome. Ensina-me, Senhor, o Teu caminho, e andarei na Tua verdade. Une o meu coração ao temor do Teu nome. Entre os deuses não há semelhante a Ti, Senhor, nem há obras como as Tuas. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a Tua face, Senhor, e glorificarão o Teu nome, porque Tu és grande e operas maravilhas. Só Tu és Deus. Em nome de Jesus, amém. Você está na Rádio Trio, um espaço para aprender, sorrir e crescer em graça e sabedoria. Acesse o blog umtriodeamores.blogspot.com. O texto para memorizar hoje está em 2 Coríntios
4 e 6. Porque Deus, que disse que as trevas resplandecessem à luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Repetindo, 2 Coríntios 4 e 6. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é que resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Em inglês agora. 2 Corinthians 4:6. For God, who said, "Let light shine out of darkness," made his light shine in our hearts to give us the light of knowledge of God's glory displayed in the face of Christ. É isso aí! Um dia ainda vou falar como ela. Você já teve medo do escuro? Já tive não. Eu tenho medo de escuro. O escuro é estranho. A gente não consegue ver nada. Eu entendo perfeitamente você, João e Lala. A escuridão não traz mesmo bons sentimentos. Eu acho que é por isso que Deus dá o sono ao homem de noite. É fácil saber porque não gostamos do escuro. Nós não fomos feitos para o escuro. É isso aí, Lala. Nós não fomos criados para as trevas, mas somos criaturas da luz. Infelizmente, o homem deixou a luz para habitar nas sombras da morte, ou seja, na escuridão do pecado. Nesse programa, eu quero conversar com vocês sobre a importância da luz natural e da luz espiritual. Uma está totalmente relacionada à outra. Claro, o Deus que criou a luz natural é o Pai das luzes. Sim, em Tiago 1:17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Está vendo? A Bíblia é perfeita e é uma só, de Gênesis a Apocalipse. No texto para memorizar, o apóstolo Paulo faz exatamente a comparação de Gênesis 1 com o mistério revelado em Cristo no Novo Testamento. Veja o que diz. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Ele estava falando da criação, de quando Deus disse: haja luz. A luz foi a primeira coisa a ser criada no primeiro dia. Só que esse texto de Paulo é mais do que lembrar da criação do Gênesis. Na verdade, Deus revela a Paulo que o ato da criação predizia. Predizia vem do verbo predizer, dizer antecipadamente, profetizar, fazer previsões sobre situações futuras. Predizia um acontecimento espiritual que ainda aconteceria. Era a vinda do Filho de Deus ao mundo. Ele era o verbo que estava no princípio com Deus. Lembra do princípio que o Deus dos céus e a terra. O evangelista João, como Lala falou, disse que nele, em Jesus, estava a vida. E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. João capítulo 1, versículo 3 a 5. Interessante. Haja luz foi o que Deus disse na criação em Gênesis. E em João, essa luz é revelada na pessoa de Jesus. Quer dizer, então, que as trevas, que também estavam lá na criação, antes da luz existir, pode ser um exemplo do pecado? Sim, Laís, é isso. Assim como Deus disse, haja luz, Ele hoje diz aos pecadores que haja o entendimento de quem é Deus no rosto de Jesus Cristo. Ah, então quer dizer que assim como a luz um dia invadiu a escuridão do universo, Jesus, que é o presente de Deus para nós, é a luz para a mente cheia de pecado. Isso mesmo! Disso podemos entender que Gênesis é uma história literal e totalmente verdadeira. É porque tem gente que diz que Gênesis é uma lenda. Mas se fosse lenda, nem Jesus, nem Paulo, nem João falaria da criação assim. Isso é coisa de mentes que ainda precisam de receber a luz do Evangelho de Jesus. Sem falar que não podemos escolher a parte da Bíblia que queremos acreditar. Assim seria muito fácil ser crente. Ah, isso é verdade. Ah, isso é lenda. Quem faz isso se acha muita coisa. Se acha mais inteligente do que aqueles que receberam a revelação de Deus. Pois é, o que aconteceu em Gênesis está totalmente ligado ao Evangelho do Novo Testamento. Mas
Como falamos no programa passado, tudo na natureza nos revela Deus. Tudo que vemos carrega significado eterno. As impressões digitais de Deus estão em toda a criação. O mesmo Deus que em Gênesis 1 transformou a terra, enchendo-o com a luz, é o Deus que está transformando homens, mulheres e crianças por sua graça, perdoando os pecados. Esses, nos quais a luz de Jesus penetrou na escuridão dos seus corações, um dia brilharão como estrelas no céu, com um brilho que nunca se apagará. O poder de Deus na criação histórica de Gênesis 1 é o mesmo poder que age em nossas vidas hoje. Então vamos falar da luz? Sim, Na verdade, já começamos a falar, João. mas é que eu tenho uma pergunta. Por que isso? Por que aquilo? Por que não? Porque sim, pode, Não pode? mas por quê? Me diz, João, por que a luz é importante? Era isso que eu queria te perguntar. Lelê falou sobre a luz natural de Gênesis e a luz espiritual de Jesus. Mas falando daquela luz lá de Gênesis, podemos dizer que ela foi a primeira a ser criada e sem ela não haveríamos vida aqui na Terra. Sem ela não haveria fotossíntese, que é aquele processo pela qual as plantas criam e guardam açúcares e que serve como alimento delas. A luz nos permite respirar também, que através da fotossíntese o oxigênio também é formado. Então, a luz também nos faz respirar. Ela também é muito importante para o nosso corpo. Ela faz com que ele produza vitamina D. E a vitamina D é a que mantém o nosso cérebro funcionando perfeitamente, além de fortificar ossos, dentes e músculos, inclusive o coração. A vitamina D também pode estar relacionada à expectativa de vida, ou seja, pode estar relacionada ao tempo de vida que teremos. Mas o mais importante, João, é que a luz é a que nos faz ver. É isso, mas eu vou falar disso no quadro Ciência e Deus. Você está agora no quadro Ciência e Deus. Aqui nós vamos conversar um pouco sobre como o nosso mundo é o mundo de Deus, com suas cores, leis, sabores. Lelê disse que a luz era importante porque com ela podemos ver tudo. Sem a luz que Deus criou, não haveria ciência, conhecimento, nada. Os telescópios, por exemplo, capturam e aumentam a luz, fazendo com que possamos ver os objetos distantes. E é por causa dela que os astrônomos conseguem estudar os planetas, o próprio sistema solar, as estrelas distantes e até mesmo outras galáxias. Um dos cientistas mais importantes da história, Isaac Newton, ficou fascinado pela luz e fez vários experimentos com ela. Foi ele quem criou o telescópio refletor, que usa espelhos para refletir a luz e formar uma imagem. Essa descoberta foi que levou à invenção da câmera fotográfica. Meu Deus, quanta coisa se faz com a luz! Semana passada, dissemos que a criação de Deus foi toda feita com um propósito, que quanto mais estudamos o mundo, mais encontramos maneiras de usá-lo com um propósito para facilitar as coisas em nossas vidas. Esse é o caso da luz. Esse bom mundo é exatamente o que esperamos de um Deus perfeito. A luz é uma prova de que tudo que Deus criou é mesmo bom. No próximo episódio, falaremos mais sobre a criação, como ela revela as mãos do Todo-Poderoso Criador. Aguardamos você! E o texto para memorizar dessa semana está em 2 Coríntios 4 e 6. O Deus que disse que da escuridão brilha a luz é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração. E isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus que brilha no rosto de Jesus Cristo. Você está
está ouvindo a Rádio Trio, um espaço para aprender, sorrir e crescer em graça e em sabedoria. Acesse o nosso blog, umtriodeamores.blogspot.com. Envie-nos um e-mail para radiotriodeamores@gmail.com. E hoje tem poema e entrevista com o autor do poema. Vamos recitar logo o poema para ouvirmos a entrevista. Vamos! Deus é um artista, criou tudo do nada e veio a sua lista. Pintor, alquimista, escultor, musicista, mestre da dança e da festança. A terra era sem forma e vazia, e ele disse, haja, e houve luz. No primeiro dia, tudo fluía, claro, escuro, noite e dia. Criou a terra e os mares, o sol, os luminares, as plantas, os pomares, tão lindos lugares. Baleias e golfinhos, Gaviões e passarinhos, Cachorros com focinhos. e também porcos espinhos. ele fez as cobras. Perfeitas são suas obras. E ele, a fazê-las, dizia, são tão belas. Lua, sol, estrelas, como é bom vê-las. E Deus disse, façamos a nossa semelhança, o homem, sua herança. É cuidar da vizinhança. Dominar, não com lança, nem com vingança. Cuidar da criação como se cuida da criança. Deus fez tudo em 6 dias. O 7º, descansa. Mas Deus se cansa? Não, mas nos ensina uma nova disciplina. Sair da rotina, guardar na retina. A beleza do descanso, Nele, Deus manso. E olha que legal, conseguimos falar com Silvestre Kuhlman, o autor dessa poesia. E o que vocês conversaram? Ah, isso é que eu vou mostrar agora. A luz da alvorada pega na enxada e... Paz do Senhor, Silvestre! Aqui é a Letícia. Estamos curiosos para saber um pouquinho sobre você. Conte-nos uma breve história sobre a sua infância. Sim, boa tarde. Eu nasci numa família de 5 filhos, né? Somos 5. Eu, mais 2 irmãos, o Sérgio e o Paulo, e as 2 irmãs, Sandra e Rosângela. Meus pais, Birajara Marlene, e meu avô também morava com a gente. Então, lembrança da infância é uma casa cheia, uma casa onde eu me lembro muito bem do meu avô cantando os hinos cristãos, que é uma paixão que eu carrego até hoje. Eu todo dia estudo os hinos, harmonizo os hinos, leio as letras deles e tento tocá-los. Eu me lembro também que na minha infância eu era um garoto muito tímido, assim, e isso me levou para a literatura, para a leitura. Eu lia demais, me refugiava nos livros. E eu vejo que até essa timidez Deus usou para que eu hoje fosse um compositor. E eu tive uma experiência de conversão muito cedo, assim, da idade de 6 para 7 anos. Eu senti que eu era pecador, eu senti que eu tinha sentimentos ruins, que eu tinha ira pelos meus irmãos, que eu desobedecia meus pais, e eu consegui entender que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados e me entreguei minha vida a Ele, e Ele passou a ser o Salvador da minha vida, o meu Senhor, e todos esses anos Ele tem me acompanhado. Como foi a sua história com o violão? Bem, a história com o violão foi bastante curiosa, assim, porque eu não comecei cedo. Eu, aos 15 anos, entrei na escola de cadetes do Exército, e lá dentro, no 3º ano, eu já tinha 17 para 18 anos, a gente tinha o núcleo dos alunos evangélicos, né? A gente se reunia todos os dias e orávamos uns pelos outros, cantávamos. Mas chegou uma pessoa de Brasília, um colega que chama Carlos Álvaro, que ele cantava muito bem e ele tocava o violão de um jeito diferente, assim, para mim, né? Era uma harmonia muito bonita que ele fazia e o jeito que ele tocava. Então, pela primeira vez, eu tive vontade de aprender, de fato, um instrumento. Eu gostava muito de cantar, gostava muito de música, a música me emocionava. Mas foi com 17 para 18 anos que eu fiquei com vontade de verdade de comprar um instrumento, de aprender. Só que quando eu fiz isso, aí eu não largava mais, era uma coisa assim incrível. Tanto que eu acabei largando a vida militar e depois o comecinho da engenharia para me tornar músico mesmo, né? Então foi assim que a coisa aconteceu. Como vem
tinha inspiração para fazer poesia e música. Um tema fica perseguindo a gente, né? Alguma coisa que você leu. Então, sei lá, um texto bíblico, por exemplo, Jesus acalma a tempestade, e você lê aquilo porque aquilo te impressiona e às vezes por anos a gente volta a ler o texto bíblico ou ouve uma pregação e aquilo fica assim na mente da gente, no coração da gente, e chega um dia que a inspiração de fato vem. Mas também pode ser bastante rápido, arrebatador, assim. Às vezes você caminhando e vem uma ideia melódica, uma ideia de música, né? E daí de repente você senta, já sai de uma vez. Pode ser também a letra de um amigo, um poema de um amigo, ou uma canção de um amigo que me manda para eu colocar uma letra. Então, assim, varia muito. Mas geralmente é a partir da leitura da Bíblia, a partir da leitura de livros, a partir de viagens, experiências, contemplação da natureza, da beleza que Deus criou, a partir de pregações e a partir do convívio. Muitas coisas podem ser inspiradoras, assim, para o processo de composição. Que conselho o Senhor dá para as crianças que querem ser, quando crescer, um músico como o Senhor? Bem, o conselho que eu daria para uma criança que quer ser um músico quando crescer, primeiro eu acho que eu oraria bastante. Tenho certeza que Deus criou cada pessoa com um propósito, com um talento que Ele mesmo deu, que cabe a gente ficar muito atento e aprimorar esse talento. Então, se Deus de fato fez, né, você para ser músico, que você ore bastante pedindo para que Deus use esse talento ao máximo, que Deus aperfeiçoe esse dom, que Deus dê disciplina, porque música exige muita disciplina, estudo diário, e ouvir muita música, ouvir música boa, né? Eu acho que é algo que ajuda muito, a gente enriquece a gente a poder fazer uma música melhor, ouvir muita música boa. Então, dentro da própria igreja, nós temos coisas muito boas, como eu falei, os hinos. Os hinos têm muita riqueza harmônica, tem muita riqueza na poesia, teologia também, de mensagem, e também dentro da música cristã brasileira, no meu caso, eu gosto muito. Então, eu ouço muito os meus amigos, pessoas que fizeram esse tipo de música antes de mim. Então, assim, pedir para Deus direção e para que Ele use esse talento para a glória dele. Eu acho que é a coisa mais importante. Eu agradeço muito a sua participação aqui, Silvestre. Esperamos poder conversar mais. Obrigado, volte sempre! Eu queria mesmo era aprender a tocar, cantar como ele. Oxe, é só você seguir o conselho dele. Claro, escuro, noite e dia. Você está na Rádio Trio, uma rádio para aprender, sorrir, crescer em graça e sabedoria. Acesse o nosso site, umtriodeamores.blogspot.com. Para falar de história, temos que falar do homem. Sem ele, não haveria história alguma para contar. Como vimos no primeiro episódio, as origens da humanidade começam há mais ou menos 6.000 anos. Esqueça aquele negócio de bilhões de anos. Isso é mentira. E o homem é criado no 6º dia da criação. Ele foi uma criação especial. Deus não disse: apareça o homem, como fez com toda a criação. Ele foi feito pelas mãos de Deus. Ao contrário do que dizem os evolucionistas, que afirmam que a natureza veio de formas básicas e se tornaram mais complexas com o passar do tempo, na verdadeira história aprendemos que Adão, o primeiro homem, foi uma criação especial e intencional. Ele foi feito pelas mãos de Deus, do pó da terra. E como eu estava falando, ele tem um início perfeito. Ele começa com a imagem de Deus. Isso está em Gênesis 1, 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Vejam, Adão começa com a imagem de Deus. Ele foi a mais complexa criatura, plenamente capaz de pensar, criar e se relacionar com ele. A vida animal, isto é, aquele fôlego da vida que todo ser vivente possuía, veio após o momento em que Deus o forma como sua imagem. Ele começa com a imagem de Deus, e depois é que veio a vida animal, o fôlego da vida. Isso é que chamamos de um processo anti-evolucionário, porque acontece exatamente o inverso do que é ensinado na evolução.
É bom lembrar também que esse fôlego da vida veio diretamente de Deus, mas uma coisa que mostra como ele foi uma criação especial, diferente dos animais. Então, esqueça daquele conto ensinado nas escolas que o homem é resultado de um tronco antigo de primatas. Eu que não quero ser primata, que negócio estranho. Apesar de gostar muito dos animais, dizer que eu sou parente deles me ofende. Interessante. Ninguém quer ser chamado de macaco, mas nos livros eles chamam e ninguém se ofende. Na passagem que lemos do textuário, que está em 2 Coríntios, Paulo diz que o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandece a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Que interessante, Lala. Tem tudo a ver com o tema do nosso programa. Isso quer dizer que neste mundo entenebrecido, que está escuro, coberto por trevas, escurecido. assim como era a terra antes de ser formada por Deus, as mentes dos homens não conseguem entender a grandeza que é a criação de Deus, especialmente a criação do homem, que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Adão pecou, fazendo-se a si mesmo como um animal, manchando a imagem de Deus. Jesus é a luz do início da criação, mas é também o homem perfeito, o segundo Adão, que não pecou, restaurou a amizade que tínhamos com Deus no Éden. Os incrédulos, que são filhos do primeiro Adão, não conseguem entender a beleza da criação especial de Deus, o homem feito à sua imagem, porque o diabo, assim como fez com Eva e Adão, cegou a mente deles para que não vejam o novo homem que nasce em Jesus, o homem perfeito. A menos que a luz do Evangelho, da glória de Cristo, brilhe em suas mentes, eles continuarão a agir como animais irracionais, comparando-se aos macacos. Que pena. Veja como tudo que estamos falando aqui se encaixa de forma perfeita. Falamos da luz no início da criação e a comparamos com a luz que viria, a luz do mundo que é Jesus. E agora, falando do homem, descobrimos que essa história de que viemos do macaco é apenas um resultado da mente que foi escurecida pelo pecado e que não consegue ver a luz do Evangelho de Cristo, que foi feito à imagem de Deus. É por isso que eu amo ler a Bíblia. O versículo parece com outro versículo, e no final de tudo a gente percebe que ela é uma mensagem só, de Gênesis e Apocalipse. Então vejam, o homem no princípio era altamente inteligente e capaz de formar uma cultura altamente civilizada. Eles produziram instrumentos musicais, tendas, roupas. Eles já dominavam a arte de transformar metal em objetos. Desenvolveram a agricultura e criavam animais já domesticados. Outra coisa, como eles conseguiam fazer isso tudo? Ah, Lala, eles viviam muitos anos, quase 1000 anos. O quê? E por isso eles tinham muito que aprender e se beneficiavam do convívio entre as gerações. O pai ensinava pro filho, pro neto, pro bisneto. Depois do dilúvio foi que a expectativa de vida caiu drasticamente. Expectativa de vida, também chamada de esperança de vida, é o número médio de anos que a população de um país pode esperar viver e está bastante relacionada com a qualidade de vida que possui. De 1000 anos, os homens passaram a ter entre 90 a 120 anos, em média. Infelizmente, parte dessa alta cultura se perdeu com o dilúvio. Resumindo, o homem foi feito à imagem de Deus. Isso quer dizer que nossa ligação é com Deus e não com os macacos. A notícia boa é que, felizmente, alguns homens guardaram o conhecimento que Noé e seus filhos passaram, formando civilizações com um grande desenvolvimento na ciência, tecnologia e arte. Mas isso é assunto para outro programa. Até lá, amiguinhos! E hoje, no quadro Orando pelas Nações, pediremos a Deus pelo Sudão. Eu escolhi esse país porque lá é um lugar muito perigoso para um cristão viver. Sim, a perseguição aos cristãos no Sudão não é simplesmente uma questão de violação da liberdade para adorar a Deus. É uma perseguição que tem por objetivo limpar a raça, ou seja, é uma política de limpeza étnica. A perseguição por lá é o normal, faz parte do dia a dia deles. Desde 1993,
o Sudão está presente na lista mundial da perseguição e, na maioria das vezes, entre as 20 primeiras posições do relatório. As leis limitam a imprensa e a mídia, ou seja, os jornais e a TV e a internet não podem divulgar o que querem. Eles fiscalizam tudo que vai ser publicado. Historicamente, o Islã tem raízes profundas na sociedade sudanesa e o governo está implementando estritamente a política de uma única religião, cultura e idioma. Os cristãos, tanto ex-muçulmanos como imigrantes históricos, enfrentam forte perseguição da sociedade. Esse nível de pressão aumentou muito em relação ao último ano, resultado de um governo que prende, assedia, intimida e expulsa cristãos e dificulta a construção e permanência de igrejas. E pelo visto, os cristãos do país continuarão a enfrentar sérios desafios durante os próximos anos. Em 2016, o governo do Sudão prendeu e processou muitos cristãos. Continuou em 2017, com muitos cristãos sendo presos e várias igrejas sendo demolidas pelo Estado. Vamos orar então? Senhor Jesus, mais uma vez nos achegamos a Ti em oração. E agora queremos te pedir pelo Sudão, aquele país tão difícil, tão distante de Ti. Eu te peço, ó Deus, pelos cristãos que estão ali sofrendo intensa pressão e perseguição. Protege-o, Senhor, e concede a oportunidade de comunhão com outros cristãos. Faz com que também os líderes da igreja permaneçam firmes em meio à pressão que sofrem tanto pelo governo quanto os extremistas islâmicos. Torna, Senhor, o governo sudanês mais simpático ao cristianismo e faz também com que permitam a liberdade da região. Muda, querido Espírito Santo, os corações daqueles governantes e os use para trazer justiça e paz ao país. Em nome de Jesus, amém. No quadro Entendendo pelos Livros, vamos falar sobre livros, leituras, histórias dos livros, dicas de leituras. Este nome foi retirado do texto de Daniel 9:2. Toda criança precisa aprender com Daniel, aprender a gostar de ler. Eu ainda estou aprendendo, mas se Deus quiser, um dia eu serei como Daniel. E você quer ser como ele também? Eu sei que ser como Daniel dá um trabalho medonho, mas vale a pena. Você pode começar lendo a Bíblia. A propósito, vocês leem a Bíblia todos os dias? Ela é o principal livro e sem ela, nenhuma outra leitura vai fazer bem. Davi diz no Salmo 1 que devemos ler a Bíblia de manhã e de noite. Então, antes de qualquer coisa, leia a Bíblia. Ela é lâmpada para nossos pés e luz para o caminho. Ô Lelê, você sabia que ela pode fazer a gente mais inteligente do que aquelas pessoas que nos tratam mal? Sim, ela faz a gente até mais inteligente do que os mestres e professores que não gostam de meditar nela. Mais ainda, Lelê, quando lemos e pensamos nela, a gente pode ser mais cuidadoso do que até mesmo os velhinhos. É mesmo? Onde está escrito isso? Está escrito nos Salmos, é 119, verso 97, até o 100. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que meus inimigos. O livro que estamos lendo com a mamãe é o livro do John Bunyan. É o Jornada para o Inferno. Nesse livro, ele traça o caminho do Senhor Mau, o homem mundano, que vive do jeito que quer, sem levar Deus em conta. Ele só escolhia caminhos do pecado. Tudo de ruim que você possa imaginar, ele fazia. O bom desse livro é que a gente acaba aprendendo o que não fazer. Isso mesmo, João. É um livro que você deve ler ao contrário. Como assim? A intenção do autor é nos ensinar o que não devemos fazer. Nós lemos e tentamos entender as lições às avessas, ou seja, ao contrário do que diz. É uma leitura fascinante e perigosa, como sempre querendo saber o que vem depois. Eu sempre lembro a mamãe para ler quando ela esquece. E quando ela para de ler, eu sempre fico querendo ler um pouquinho mais. E falando em jornada,
Tem uma jornada que todo homem deve fazer para chegar a Deus. Uma jornada do reino das trevas para o reino da luz. A jornada para o reino da luz não é uma caminhada difícil, porque o Rei tornou o caminho fácil para nós. Veja, seu amor fez mais do que podemos imaginar. Siga esse caminho para descobrir o tesouro, que é muito melhor do que mais puro ouro ou prata. Todos os cavaleiros e damas começam por aqui. Todos nós desobedecemos ao Rei e precisamos da sua ajuda. Veja o que diz Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Para começar a jornada para o reino da luz, nós devemos admitir que temos desobedecido ao Rei e aos seus mandamentos. Uma vez que admitimos nossa falha em obedecer, devemos acreditar que o Rei veio para nos salvar do reino das trevas. Veja o que diz em João 3:16-18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Depois disso, quando o Rei nos torna livres do reino das trevas, nós ficamos completamente livres para sempre. João 1:12 e 13 diz: Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E agora, o Rei faz de todos aqueles que confiam nele participantes da corte real do reino da luz. Ele abriu os nossos olhos e das trevas nos converteu para a luz e do poder de Satanás a Deus. E assim recebemos a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em Jesus. Aleluia, glória a Deus! Se você quiser, pode entrar nesse reino conosco e experimentar da alegria de essa crente. Siga os passos direitinho, com certeza você chegará lá. É isso aí, amiguinhos. Chegamos ao final de mais um programa. Que pena. Mas semana que vem tem mais. Se Deus quiser, Lili. Esperamos você semana que vem na Rádio Trio. A rádio que te faz crescer, aprender e sorrir. Não esqueça do versículo para memorizar. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é que resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Eu sou Letícia. E eu sou João. E eu, Laís. Você ouviu a Rádio Trio. Obrigado pela sua companhia. Semana que vem tem mais. E lembre-se, deixe sua pequenina luz brilhar.